Olá, ótima quarta-feira para você, obrigado pela sua companhia. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para mais de 200 municípios no Brasil em canal aberto. E a gente destaca. Eduardo Leite chega a 100 dias como governador do Rio Grande do Sul. A gente mostra hoje como o Piratini está lidando com os temas mais importantes do estado. Cachoeira do Sul e Santa Maria são municípios pioneiros no estado na conexão de escolas públicas. Levar conectividade de alta velocidade para o uso pedagógico em sala de aula. Então é importante que esse recurso seja utilizado para o uso de novas tecnologias na educação. Começa a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil e você vai ver a movimentação nos postos neste primeiro dia. O peso dos combustíveis no bolso dos brasileiros. Nós demos um... Qual a situação do preço da gasolina em Cachoeira do Sul? Nós demos um giro por todos os postos e vamos contar para você daqui a pouquinho aqui no NT Sul. Isso mesmo. E em nossa entrevista do dia, o tema é a disciplina positiva. Saiba como aplicar na educação dos filhos. A educação positiva, ela vem como um equilíbrio entre a educação muito rígida, muito punitiva, e entre a educação muito liberal, que às vezes chega até a ser negligenciado a questões dos limites. Estas e outras informações no ar a partir de agora, mas você pode participar com a gente, mande a sua opinião, a sua sugestão de reportagem ou uma sugestão de entrevista através das nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e também o nosso WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está no ar. Cachoeira do Sul foi selecionada para receber uma das 7 palestras do navegador e escritor Amir Klink. Ele tem no currículo aventuras como a travessia do Oceano Atlântico em 100 dias num barco a remo e a volta ao mundo através dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Tudo isso e muito mais ele vai converter em estratégias individuais e de equipe, de planejamento, liderança e motivação. Lena Caetano. Cachoeira do Sul recebe esta semana, então, o palestrante, o navegador, o escritor Amir Klink. Mas esta vinda dele à Cachoeira do Sul integra um outro grande projeto que o SESC está desenvolvendo durante este ano de 2019, que é o projeto Conexão de Ideias. Nós estamos aqui na unidade operacional do SESC Cachoeira do Sul para conversar um pouquinho sobre isso com a Marilde Oliveira, que é a diretora aqui do SESC, a coordenadora da equipe local, para nos dar mais informações. Marilde, o que é inicialmente este Conexão de Ideias do SESC? Boa tarde. Boa tarde. O projeto Conexão de Ideias, ele tem o objetivo de potencializar as ações na educação e fazer uma conexão de diferentes saberes. E abordando temas como educação, bem-estar, sustentabilidade, inovação, enfim, temas na área de liderança, também planejamento do tempo. E é isso que o Amir, fará em Cachoeira do Sul, nesse circuito de palestra que vai a 39 cidades do Rio Grande do Sul. Destacando que a presença do Amir vai acontecer em apenas 7 unidades operacionais do SESC, sendo que o SESC tem no estado em torno de 60 unidades. E Cachoeira do Sul é uma dessas contempladas. É uma honra realmente, né, Marilde? Sim, e o Amir, com certeza, é uma grande honra, uma oportunidade única para nós cachoeirenses poder oportunizar a todos, na verdade, ter essa oportunidade de estar com o Amir, que é um velejador, escritor. Ele fez uma grande viagem ao entorno do mundo, enfim, e nessas viagens dele ele vai contar tudo que ele fez, na área de gestão, até para superar grandes obstáculos e trazer todo esse conhecimento para nós, Então, com certeza é um privilégio para nós. Ele vai estar em apenas 7 cidades, como tu falaste, e Cachoeira do Sul é a segunda cidade a receber o circuito em que o Amir estará fazendo pelo estado. Bom, o Amir, ele coloca as experiências dele enquanto navegador, enquanto velejador, no dia a dia, no cotidiano, aplicado em técnicas, em coisas necessárias ao dia a dia na empresa, ao dia a dia na vida de cada pessoa. Sim, toda essa experiência que ele fez foi com muito planejamento.
Até ele aborda e destaca que ele teve esse sucesso todo e que hoje se destaca como palestrante porque ele, através de técnicas de gestão, planejando o tempo, ele obteve muito sucesso, fez viagens com mais de 100 dias, né, e com todo o planejamento que serve para todos nós, né, como gestores, como pessoas, enfim. Quando vai ser? Que hora? Como participar? Qual é o acesso para esse evento? Sim, o evento será nesta quarta-feira, na UBRA, no auditório da UBRA, às 19h30. Os ingressos as pessoas podem acessar pelo site do SESC ou podem vir até a unidade operacional e comprar, e também lá na hora também estaremos vendendo. Quais os valores, Marilde? Os valores para comércio e serviços para empresários, estudantes e idosos é R$20 e para o público em geral é R$40. É um investimento, na verdade. Um grande investimento, e as pessoas que tiverem interesse em certificado também terá certificado. Eu acho que é uma oportunidade imperdível para todos nós em Cachoeira, porque o SESC está oportunizando, juntamente com o Cindy Lojas, que esse evento integra a programação dos 70 anos, oportunizando que as pessoas possam ter acesso, né, a esse conhecimento, que é um grande nome, né, e que estará em Cachoeira do Sul. Então, eu convido as pessoas a realmente prestigiarem. Tá bom, então, reforçando o convite, então, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no auditório da UBRA, você pode acessar pela internet o site do SESC para ter mais informações. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o palestrante, é só jogar aí no seu navegador Amir Klink. Você vai se fartar, vai se encantar, vai adorar e realmente vai se convencer que é um investimento participar deste evento. Muito bem, certamente uma boa pedida, uma boa dica de evento aqui em Cachoeira do Sul com Amir Klink. Agora, 12h08, hora de Brasília, a gente volta a falar do preço dos combustíveis. A gasolina está se tornando novamente um dos vilões do orçamento dos brasileiros. Desde sexta-feira, a Petrobras decretou aumento de 5,6% no preço, o maior desde 30 de outubro de 2018. A Petrobras adotou como base para sua política de preços indicadores internacionais como o dólar e o valor do barril de petróleo, que passam por oscilações. Os gaúchos também pagam uma conta mais alta por conta da alíquota de ICMS, que aqui é de 30%, 5% a mais que o vizinho estado de Santa Catarina, por exemplo. Com um reajuste médio de 5,6% do preço da gasolina nas refinarias, em vigor a partir de 5 de abril, o acumulado desde o início do ano já é de 28,3%. Esse índice se reflete diretamente nas bombas de combustível e no bolso dos consumidores, é claro. 2019 começou com o preço da gasolina em queda, para a alegria dos motoristas. Mas a alegria que durou pouco. Final de fevereiro e início de março, os preços começaram de novo a subir. Como é que está o preço da gasolina, na sua opinião? Para mim está alto hoje. É? Tá, eu dependo para viver trabalhando com carro. Então, diminui a percentagem que a gente ganha, né? Uhum. No início do ano estava mais confortável a situação? Muito melhor. Muito melhor. É isso aí. Tava bom? Tava bom, sim. Não é nada de 4,25 para 4,69. É 4,70, bem dizer, né? É uma boa diferença. Boa diferença. Realmente nós não sabemos ainda, né? Porque esse governo é novo e eu entendo que ele está tendo uma dificuldade bastante grande para começar o governo dele. Mas vamos apostar, né? Que dê tudo certo. Pelo menos baixando o roubo que existia, né? Quem sabe baixa o preço da gasolina também. Desde sexta-feira, dia 5 de abril, os postos de Cachoeira do Sul acompanham a alta da gasolina. Alguns já na sexta, outros somente na segunda. Em média, 10 centavos a mais por litro. Fizemos um giro por 15 postos locais e constatamos concorrência acirrada na Avenida Marcelo Gama. A proximidade do posto Dalry com o posto Comoca estabeleceu o menor preço da cidade, R$ 4,65 por litro. Nos postos SW da Marechal Floriano, TVT da Saldanha Marinho e TVT da Marcelo Gama, a gasolina custa R$ 4,68. O preço predominante em 9 postos é de R$ 4,69.
Nos postos da Alri, 5 Esquinas, Júlio de Castilhos e Hotel União, postos Nevoeiro, da Avenida Brasil, Hotel União e Marcelo Gama, posto Marina, da Avenida dos Imigrantes, posto Melo, Rua 7 de Setembro e posto Mineiro, também da 7. Já o preço mais caro do litro de gasolina em Cachoeira do Sul é vendido no posto Shell, junto aos engenhos, R$ 4,74 o litro. Infelizmente é algo que vai começar a pesar no bolso dos brasileiros, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem o combustível um pouco mais caro até que em outras regiões. Nas prévias de IPCA também já aí uma sinalização de inflação maior. É preciso realmente ficarmos atentos, especialmente o governo também, para que não haja uma disparada nos preços. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje cedo em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% dos grupos prioritários para a vacinação. A repórter Gabriela Belo foi na principal unidade de saúde de Cachoeira do Sul para saber como está a busca pelas doses. Aqui na sala de vacinas da USU, Unidade de Saúde do Centro de Cachoeira do Sul, o trabalho da equipe de imunizações começou logo cedo, às 7h30 da manhã. Mas o movimento é fraco, infelizmente. Apenas 15 doses foram aplicadas, segundo a equipe de enfermeiras. Lembrando que, neste momento, a dose da vacina contra a gripe deve ser aplicada naquelas crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos de idade, e também nas gestantes. Estes 2 grupos foram escolhidos para abrir a campanha por conta que foram os que menos procuraram a vacina no ano passado. Vamos ver um pouquinho de como está o trabalho lá dentro? Olá, tudo bem? Esse moço então veio se vacinar? Veio. Que idade? Ele está com 1 aninho e 8 meses, vai fazer 1 ano e 9 meses agora. Veio a avó então e a mãe? E a mãe. Todo ano você vem aqui com a... Sim, todo ano. Eu me preocupo muito com as vacinas estar em dia, é muito importante, né? E essa gripe é muito perigosa, Deus o livre, já morreu muitas criancinhas assim com essa gripe, é muito importante fazer, estar sempre atualizado. A Aline também está aqui com a filha para receber a dose da vacina contra a gripe. Isso mesmo, é melhor prevenir do que remediar depois, né? Que idade ela tá? Tá com 2 anos e 3 meses. Sempre traz em todas as campanhas? Não, é a primeira que eu vou fazer nela, né? Até inclusive eu tinha medo de fazer, né? Só que como já deu problema aí na cidade, eu fiquei esse ano assim, não, vou fazer, não adianta. Vai correr já no primeiro dia? Sim, tem que ser, né, para não perder. Traz todos os anos? Todos os anos. Por que trazer para fazer essa vacina? Para elas não ficarem mais agripadas, né, e combater a gripe. A partir do dia 22 de abril, poderão procurar a dose nas unidades básicas de saúde de todo o estado os demais grupos, como pessoas acima dos 60 anos, doentes crônicos e professores. Os grupos elegíveis para vacinação em 2019 são crianças acima de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes em qualquer tempo gestacional, puérperas, aquelas mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas aldeados, trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Fazem parte deste último grupo doenças crônicas respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas ou hepáticas, diabetes, imunossupressão, obesidade, transplantados ou pessoas com trissomias. Tem que tirar para te fazer mesmo. É tudo para ele, né? O crescimento dele tá protegido. Dá uma dorzinha, mas é pro bem dele, né? Dói mais em ti, eu acredito. Também. É realmente preciso aproveitar esse período da campanha, não é? A vacinação está disponível nos postos de saúde, em toda a rede pública dos postos, não é? Aproveite, faça a vacina. Se você tem alguém em casa que está no grupo de risco, nesse grupo prioritário, a vacina é de graça. E a gente já vem enfatizando aqui ao longo das últimas semanas, especialmente nesta semana, sobre vários movimentos que alertam para teorias da conspiração sobre a vacina. Pura bobagem. Se você tem alguém no grupo de risco, faça a vacina. É a única coisa que realmente pode proteger ou pelo menos amenizar o risco
da questão da gripe. E sobre este tema, é hora do comentário de Francisco Bastos, no Raio X da Saúde. Com as baixas temperaturas desses meses do ano, em função do outono e do inverno que se aproxima, o Ministério da Saúde lança nesta semana a campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. Nossa tradicional e popular gripe, que tem uma diferença em relação ao resfriado comum. Em todo o Brasil estará à disposição na rede SUS e em clínicas privadas as vacinas contra esse tipo de doença, que acomete geralmente segmentos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças. E para esses grupos prioritários, esta vacina estará disponível na rede SUS, bastando se deslocarem até esses locais para receberem as doses. Mas também outros grupos, como de professores, população indígena, pessoas que estão com privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, são grupos prioritários para essa primeira fase da campanha. Diante disso, é importante que se saliente que esta vacina ela é necessária ser feita anualmente. Portanto, quem se vacinou ano passado tem necessidade de novamente receber a dose este ano. Sabemos que essa enfermidade ela causa muitos transtornos, tem inclusive uma mortalidade alta e para isso é importante que todos busquem se vacinar para o seu bem e para aquelas pessoas com quem convive. Além da vacina, é importante que a população tenha presente outros cuidados, como lavar bem as mãos, não trocar, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar ambientes fechados e fazer todos esses processos para evitar o contágio entre as pessoas. Vacinar ela é um ato importante, é um ato de responsabilidade social e por isso que a gente conclama a população como um todo para buscar este procedimento, que ele é gratuito, que está à disposição e que faz com que se tenha, para todos esses grupos, um resultado extremamente favorável. A vacina é segura, ela tem as suas peculiaridades logo após o seu uso, que são pequenos, dada a dimensão da sua proteção. Não deixe de se vacinar. Este é um momento importante que toda a sociedade, através da rede de postos do SUS e também de clínicas privadas, acorram a esse procedimento de saúde que faz a diferença nestes meses enquanto protetora da saúde da população brasileira. O vereador do PSB de Cachoeira do Sul, Noeli Castelo, entregou ontem à Câmara a sua defesa em relação à denúncia de quebra de decoro parlamentar e atitude incompatível com a função. O documento de apenas uma página ignora, segundo o presidente da comissão processante, Gilmar Dutra, as razões da denúncia contra o vereador Castelo. Os integrantes da comissão pediram um parecer jurídico do Legislativo para saber o que fazer a partir da defesa de Castelo. O vereador do PSB de Cachoeira do Sul, Noeli Castelo, tem até a tarde desta quarta-feira para apresentar testemunhas na sua defesa em relação à denúncia que originou a criação de uma comissão processante contra ele. O presidente, Gilmar Dutra, acredita que o vereador Castelo está confiante de que o trabalho da comissão não trará nenhuma consequência. Eu acredito que ele, no meu entendimento, que ele ignorou a comissão, porque praticamente não fez uma defesa. Ele só colocou uma defesa prévia ali, que ele não é culpado, que não cometeu o crime que foi acusado. Então acredito que ele está contando muito com o plenário. Então ele tem a certeza que o plenário vai absolver ele se houver uma punição. Mas agora nós vamos ter que esperar o relator. Primeiro encerrar até 17h30, que é o prazo dele. Amanhã nós vamos nos reunir de novo, porque já encerrou o prazo, aí o relator
ele que vai dar o parecer dele. E se houver, conforme a punição que for, vai para o plenário. E ele, eu acredito que o novo vereador está muito certo, muito confiante que os nobres vereadores vão absolver ele se houver uma punição para ele. Na defesa, Castelo diz que não houve a prática de nenhum dos atos que pudesse acarretar em quebra de decoro, e muito menos na perda de mandato. Teve 10 dias para montar uma defesa, né? E também foi aberto para levar quantos testemunhas quisesse, né? Até para ajudar ele, para o nosso entendimento ali, para a gente não cometer uma injustiça até, né? O nosso relator cometeu uma injustiça. E ele não fez questão de fazer isso, ele só apresentou ontem com a prévia defesa, só comunicando que não cometeu um ato, um quebra de decoro. Dispensou inclusive o advogado. Sim, não apareceu com advogado, não apareceu com testemunha, entendeu? A gente esperava com bastantes assuntos para nós analisar bem, como eu falei, até para não cometer, né, alguma injustiça com ele. Então agora, hoje se encerra, aí vai ficar na mão do relator e aí ele vai dar o parecer e depois vai para o plenário. Por telefone, o relator Luiz Alberto Paixão, vereador do PP de Cachoeira do Sul, disse que aguarda o parecer jurídico do Legislativo para saber o que fazer a partir da defesa apresentada por Noeli Castelo. Enfatizou ainda que o prazo para que Castelo conclua a sua defesa encerra às 5h30 da tarde desta quarta, e por isso a comissão não pretende se manifestar sobre direcionamento do relatório. A comissão pode advertir, suspender ou cassar o mandato do vereador Castelo. E a gente destaca que você de casa pode participar com a gente aqui no NT Sul, ao vivo inclusive, mandando a sua opinião sobre as reportagens que estão no ar, fazendo a sua sugestão de reportagem, e a gente destaca sempre aqui o jornalismo que nós nos propusemos a fazer na Novo Tempo. É um jornalismo colaborativo, com a sua participação, também com a sua cara. Nós apenas não falamos aqui, mas esperamos esse retorno, né, que vem do público, que vem do telespectador, para nos ajudar a fazer um conteúdo abrangente. Então, tem algo acontecendo aí no seu bairro? Mande pra gente. Código de área é o 51, número 997697129, para você interagir com a gente através do WhatsApp. Você pode enviar foto, pode enviar vídeo também. Fique à vontade, não somente no momento aqui do jornal, quando nós estamos ao vivo, mas a qualquer momento a nossa produção vai interagir com você. Também é possível participar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. São duas redes sociais bastante acessíveis, não é? Facebook e também o WhatsApp para você interagir com a gente. Daqui a pouquinho eu já trago algumas das participações. É hora do intervalo. A seguir, Eduardo Leite chega a 100 dias como governador do Rio Grande do Sul. A gente mostra como o Piratini está lidando com os temas mais importantes do estado. Cachoeira do Sul e Santa Maria são municípios pioneiros no estado na conexão de escolas públicas. Levar conectividade de alta velocidade para o uso pedagógico em sala de aula. Então é importante que esse recurso seja utilizado para o uso de novas tecnologias na educação. Em nossa entrevista do dia, o tema é a disciplina positiva. Saiba como aplicar na educação dos filhos. A educação positiva, ela vem como um equilíbrio entre a educação muito rígida, muito punitiva, e entre a educação muito liberal, que às vezes chega até a ser negligenciado a questões dos limites. Fique com a gente, o NT Sul volta já. O governador Eduardo Leite apresentou ontem em coletiva balanço de seus primeiros 100 dias à frente do Piratini. Em pouco mais de 3 meses comandando o estado do Rio Grande do Sul, o governador destacou medidas de contenção de custos e ampliação de receitas, modernização da máquina pública e reafirmou seu compromisso com o funcionalismo público de pagamento em dia dos salários. O encontro com os jornalistas serviu também para apresentar a nova marca do governo do estado com o seguinte slogan: gov.rs-novas façanhas. Completando hoje 100 dias de governo, Eduardo Leite anunciou novas ações que devem ser adotadas para a gestão do Rio Grande do Sul, que amarga uma crise financeira histórica. O anúncio ocorreu na tarde de ontem. Ele disse que irá fazer a abertura de capital da Corsã, começando pelo limite máximo de 49%. Porém, antes a companhia necessitará de modernização na sua gestão, além de estabelecer parcerias com o setor privado.
Afirmou que um Estado com dificuldades fiscais não pode pensar de outra forma, referindo-se às parcerias público-privadas. Enquanto isso, do lado de fora, protestos contra a privatização da CE, CRM e Sulgás, defendidas pelo Executivo. Além disso, acenou com novas vendas de ações do Banrisul, sem, no entanto, ferir sua promessa de campanha da manutenção do banco público. Para os servidores, a boa notícia é a projeção de pagamento em dia dos salários a partir do segundo semestre deste ano. O cumprimento da meta, no entanto, conta com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu quero assegurar que nesses 100 dias de governo, o que nós estabelecemos foram bases sólidas de um plano que enfrenta a questão fiscal do Estado, para que o Rio Grande do Sul volte a ser um Estado adimplente, que cumpra suas obrigações, não apenas com funcionalismo, mas também com fornecedores, que a gente tenha essa condição atendida, mas também com um plano de desenvolvimento em que o Estado se torne atraente, interessante para as pessoas. De outro lado, anunciou um novo plano de carreira, reestruturação essa que não contará com a anuência das categorias. Precisamos atacar o que está provocando o déficit, resumiu o governador Eduardo Leite. Os 100 dias de Eduardo Leite no governo do Rio Grande do Sul. Redução de gastos. Editou 6 decretos de ações emergenciais com a meta de economizar 300 milhões. Redução da violência. Lançou o plano de redução da criminalidade, articulando secretarias com foco no combate ao crime em políticas preventivas e sistema prisional. As ações mostraram resultado, fechando o primeiro trimestre com o menor número de latrocínios desde 2002. Salários atrasados. Após 40 meses de salários atrasados, Leite acenou com calendários de pagamentos, embora esses sejam apresentados sempre nos últimos dias do mês, mantendo a insegurança sobre o dia de recebimento dos salários dos funcionários do Estado. Nova perspectiva anunciada de pagamento em dia se projeta para o segundo semestre. Plano de concessões. Lançou um programa de concessões que prevê investimentos de 3,4 bilhões de reais. Serão repassadas ao setor privado as rodovias RS 287 e RS 324 e a rodoviária da capital. A licitação deve ocorrer no segundo semestre. E com 12 dias de atraso, o governo do estado realiza hoje o pagamento da primeira faixa dos salários de março para os servidores do Executivo. Nas primeiras horas da manhã, foram quitados os vencimentos de quem recebe até R$ 2.000 líquidos por mês. A próxima faixa vai ser paga ainda nesta semana, na sexta-feira. Vão receber os servidores com vencimentos entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Mais de 28 mil alunos das redes municipal e estadual de Cachoeira do Sul e de Santa Maria vão ser beneficiados com um projeto de inserção da tecnologia para uso pedagógico e de gestão. É que 73 escolas foram contempladas com o projeto Educação Gaúcha Conectada, uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O lançamento aconteceu na tarde de ontem aqui no município. O auditório da UBRA de Cachoeira do Sul superlotou de professores e gestores de escolas estaduais e municipais. Os organizadores garantiram que cerca de 700 pessoas acompanharam o lançamento. Teve gente que veio de Santa Maria, como este coordenador regional. É que as duas cidades são as pioneiras do projeto Educação Gaúcha Conectada no Rio Grande do Sul. Uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A visão que se tem da educação por meio desse programa é a visão de território. Então, o investimento se dá na rede estadual e na rede municipal. As escolas estaduais de Santa Maria receberão 100% delas, das escolas urbanas de Santa Maria, o programa com esses investimentos e principalmente esta ação pedagógica que busca atualizar, modernizar a prática pedagógica. E as escolas municipais da rede do município de Santa Maria, 50%. Então, é o que mesmo que vai acontecer aqui em Cachoeira, né, do Sul. 100% das escolas estaduais beneficiadas, das urbanas, e 50% das escolas municipais. São critérios estabelecidos pelo BNDES. Atendendo diretamente 28 mil alunos e 2.900 professores.
Cachoeira, diante do país todo, foi uma das beneficiadas através de um sorteio, né? E junto com a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria e Cachoeira foram contemplados com 2,7 milhões de reais para, então, levar conectividade de alta velocidade para o uso pedagógico em sala de aula. Então é importante que esse recurso seja utilizado para o uso de novas tecnologias na educação. Tá? O recurso é do banco, né, do BNDES, é um recurso a fundo perdido, né, e é de extrema importância porque ele atua junto ao Programa de Inovação e Educação Conectada do Ministério da Educação. Então, a chamada do banco é uma das ações desse programa, né, que a gente chama Programa de Inovação e Educação Conectada, que também tem como grande objetivo levar a internet de alta velocidade, seja ela terrestre, seja ela satelital, para que o professor possa utilizar, então, com tranquilidade, através das suas aulas, recursos educacionais, possa utilizar a internet, enfim, temos vários outros recursos aí. O trabalho com os professores começou logo após a solenidade, ali no auditório mesmo. A rotina nas escolas foi diferente na terça-feira. No turno da manhã teve aula até às 10 horas para o turno da manhã e das 10 ao meio-dia para o turno da tarde. Então, no turno da tarde as escolas estão fechadas. Então, com certeza, a Cachoeira hoje se sente muito feliz e orgulhosa de estar participando desse projeto de educação conectada, levando essas tecnologias para os nossos alunos, melhorando a qualidade do trabalho de sala de aula, de aprendizagem também dos nossos estudantes e, com certeza, hoje é só felicidade. Um desafio para o Ministério da Educação, segundo o coordenador-geral de apoio às redes de educação básica e infraestrutura educacional, continua sendo as escolas do meio rural. Pensando na equidade, nós queremos atender todas as escolas rurais, né? O Programa de Inovação e Educação Conectada, ele nasceu ano passado, né, e pretende chegar até 2024. Vai começar com palestras, cursos de capacitação dos professores, vai ter trilhas, né, pedagógicas, vai ter também toda a parte do aletramento, toda a parte de robótica dentro desse espaço maker, né, que são os antigos laboratórios, nós não vamos chamar mais assim de laboratórios de informática, né, já está ultrapassado. E nessas 5 escolas, então, vai ser feito vai ter todo esse material à disposição, né, do professor, das equipes, né, de todas as áreas, não somente dos anos finais, mas também das séries iniciais, à disposição. Quem vai ao encontro do aluno são exatamente os materiais que saem desse espaço e vai para dentro da sala de aula. Então, a tecnologia vai ao encontro do aluno. Quarta-feira é dia do comentário de educação aqui no NT Sul com Denise Belladonna. O tema de hoje é o uso de metáforas e parábolas, histórias e frases populares que podem facilitar a aprendizagem. Professor, linguagem é o nosso instrumento máximo de trabalho, em suas variadas perspectivas. Hoje eu te pergunto, tu costumas usar provérbios ou ditos populares para validar ou explicar alguma situação? Lembrando que com os nossos pais ou avós, essa era uma prática constante no dia a dia. Analisando hoje os ditos populares, eu percebo que são um juízo de valor. Contra eles não há argumentação. O que sobra muitas vezes é um riso de discórdia, mas ademais não há o que fazer contra essa sabedoria cunhada há tempos e transmitida por gerações. Sem contar das vezes que não temos palavras para explicar algo e a metáfora pronta há anos ilustra o que queremos dizer. Colegas, essa é uma riqueza da interpretação textual da língua portuguesa, pois só terá validade se for compreendida e, por outro lado, por vezes só compreendemos algo quando este for transposto para outra situação. Para termos uma ideia prática do caso, o futebol, por exemplo, é o campeão de subsídios. Você entende quando eu digo que o curso acabou, temos 2 aulas ainda, mas só para cumprir tabela. Ou quando eu digo agora embalou o meio de campo. Jesus, o grande professor de todos os tempos, usou das palavras mais sábias para elucidar situações aos seus alunos, chamados de discípulos. Quem procura, acha. Já ouvimos isso. Tem origem em Mateus 7:8, onde diz que todo que
pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Outra colocação, olho por olho, dente por dente. Inscrição de Êxodo 21, 24, mencionado também em Deuteronômio 19, 21, Mateus 15, 14, Lucas 6, 39. Contexto de onde saiu também a expressão: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Oséias, profetizando com relação às atitudes do rei Jeroboão II, mencionou este último que eu disse. O conhecido provérbio, quem dá aos pobres empresta a Deus, resume muitas palavras e está na Bíblia em Provérbios 20, 10. Lá de Juízes 9:37, onde Gal fala que desce gente do meio da terra, vem a ideia da metáfora umbigo do mundo, querendo dizer que alguém é o centro de tudo. Provérbios e Eclesiastes falam de cruzar as mãos e de braços cruzados, dando a origem para a expressão cruzar os braços para quem não quer mais trabalhar. Até a expressão adeus vem da encomenda ou recomendação que se faz da pessoa a Deus em sua jornada. Nós, aqui, o gaúcho, sempre foi um defensor dessa ferramenta para explicar suas ideias. Aproximar os ditos da realidade para se fazer compreender. É uma característica regional gaúcha. Vale a pena pesquisar e buscar essa interpretação com os seus alunos também. E finalizando, não joguemos fora o passado, nos apropriemos dele para viver com sabedoria o nosso presente. A linguagem é a nossa via de expressão e, mais ainda, de compreensão. A Bíblia diz em Eclesiastes 1:9, o que foi é o que será, o que se fez é o que se tornará a fazer. Nada de novo de sol a sol. Aproveite da linguagem, o antigo, e faça novo para você hoje. No caso da metáfora, vai te ajudar na elucidação e na memorização. Até o nosso próximo encontro. Quarta-feira com muito sol e céu limpo em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 16 graus e máxima 26. Quinta-feira o dia segue com a influência do ar mais seco e faz sol. Mínima 18 graus e máxima 27. Sexta-feira também faz sol todo dia com céu limpo. As temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o território gaúcho. O Rio Grande do Sul segue com tempo ensolarado nesta quarta. De acordo com a Metsul Meteorologia, o ar seco segue influenciando o clima no estado e, com isso, traz outro dia de sol com amplos períodos de céu claro. Por causa do ar seco, a temperatura sobe um pouco mais durante a tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Quem tem filhos sabe que educá-los é um desafio constante e que o sucesso dessa missão não tem fórmula pronta, mas existem facilitadores. Uma das apostas é a disciplina positiva, que prega uma aproximação maior entre pais e filhos, empatia e equilíbrio entre autoritarismo e permissividade. Lena Caetano. Nosso assunto a partir de agora é para você, amigo telespectador, que convive com crianças de alguma maneira, para você que já tem filhos ou que pretende tê-los. Na verdade, para todos nós, né? Porque crianças tem para todos os lados e tem praticamente em todos os lugares. Nós vamos falar a partir de agora sobre educação ou disciplina positiva. Eu falei positiva, não punitiva. Quem vai nos explicar um pouquinho sobre este assunto é a psicóloga Ângela de Oliveira, que nos visita no estúdio. A gente agradece a tua presença, tá, Ângela? Eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho pra gente, Ângela, pra gente começar esse bate-papo. O que é disciplina ou educação positiva? A educação positiva, ela vem como um equilíbrio
entre a educação muito rígida, muito punitiva, e entre a educação muito liberal, que às vezes chega até a ser negligenciado a questões dos limites. Então, a educação positiva, ela fica no meio desses dois tipos de educação, como uma forma de equilíbrio, onde precisa existir a disciplina, mas também ela abrange a questão dos afetos e das emoções. E como é que a gente coloca o limite disso? As pessoas, no momento que ouvem isso, podem dizer, e os limites onde é que ficam? Porque as crianças são danadinhas, né? Sim, os limites, eles são fundamentais de serem trabalhados com as crianças. Não pode ser negligenciado nenhum tipo de comportamento errado, mas é um limite que é colocado de uma forma diferente do que com as punições e castigos e palmadas. Então, os limites, falando em educação positiva, tu faz a criança refletir sobre o comportamento que ela teve. Tu acusa que o comportamento foi errado e faz com perguntas a ela e vai dando habilidade para ela entender o porquê que foi errado, para que ela não faça mais, não por medo da punição, mas por entender o que aquele comportamento pode trazer de prejudicial. Exemplifica pra gente na prática, no dia a dia, tá? Perfeito. O Joãozinho chutou a canela da maninha. E aí, como faz? Vai botar no cantinho da disciplina? Realmente não. Ótimo. Não, porque ele não vai entender o porquê ele está no cantinho da disciplina se o Joãozinho ainda não tem capacidade de empatia, de ter se colocado no lugar da maninha e entender que o chute machuca. Então, é essa conversa que precisa existir, né? O filho foi lá, chutou a filha, de abaixar no nível dele, de conversar olho no olho, perguntar, por que tu fez isso? O que aconteceu? Tu sabe que quando tu chuta as outras pessoas, isso machuca, isso dói. Tu gostaria que alguém fizesse isso contigo, para que esse comportamento ele seja extinto, não por medo do castigo, mas porque ele entenda que a gente não deve bater nas outras pessoas. E por quê? Então, a educação positiva, ela vem também para desencadear novas habilidades na criança. Não só o que é certo e o que é errado, mas por que isso é certo e por que isso é errado. Isso independe da idade, porque de repente o Joãozinho tem 2 aninhos, é pequenininho, e tem o Joãozinho de 7, de 8, 9, 10 anos, e aí? Com certeza, né? Depende da idade, principalmente na hora do diálogo. Não pode falar com uma criança de 2 anos com o mesmo vocabulário que usa com uma de 10. Porque ele não vai entender, né? Mas entender que machuca, ele sabe que machuca, usar palavras que a criança já é acostumada a ouvir, e mesmo sendo muito pequenininho, é importante que exista essa disciplina e que esse comportamento seja mostrado como errado, para que depois esse comportamento ele não vire um hábito e daí é mais difícil de extinguir. Tu mencionou uma palavra que eu acho fundamental aí, que é empatia. É desde pequenininho, então, ensinar as crianças a se colocar no lugar do outro, a sentir, a saber o que o outro sente. Exatamente. Então, e esse é um dos principais fundamentos da educação positiva, que é criar a habilidade de empatia e de resiliência. Então, é de empatia, de se colocar no lugar do outro e entender que eu não posso fazer nada para machucar o outro da mesma forma que eu não quero que faça para mim. E resiliência, que é para aprender com as coisas ruins que acontecem. E isso é uma coisa, eu trabalho bastante com criança, trabalho na área escolar, trabalho no consultório, e tem um déficit muito grande nas crianças de não saberem mais resolver conflitos. Então, a educação positiva, ela também vem para isso. Em vez do adulto entrar dentro de um conflito entre crianças, às vezes na escola, deixar e os pais estimularem que essa criança consiga resolver os seus conflitos. Então, na medida em que o adulto para e resolve e explica isso para uma criança quando ela faz uma coisa errada, ela vai aprender pela modelagem. Ela vai entender que o pai está explicando e está resolvendo um conflito, e ela vai saber fazer isso também quando não estiver na companhia dos pais. Isso é um estímulo à maturidade precoce? Sim, não diria precoce, mas necessária, né? É claro que a criança lidar com aquilo que ela dá conta a partir da idade que ela tem e da maturidade que ela tem. Né? Então não vai uma criança ser agredida com 3 anos e ela ter que resolver sozinha. Não.
né? Mas o colega não quer dividir o brinquedo. A criança não precisa chamar a professora para isso ou chamar o pai e a mãe. Ela pode negociar, aprender essa habilidade de negociar, entender que ela precisa explicar para o outro que ela quer o brinquedo, de negociar um tempo que ela possa usar. E isso tudo a criança aprende a fazer conforme o exemplo dos pais em casa. Se os pais estimulam essa criança a negociar e a ter um diálogo, ela vai saber fazer isso também fora do ambiente familiar. Ângela, em tempos de internet, em tempos de virtualidade, de disponibilidade fácil de celular, de smartphones, enfim, inclusive para os pequenininhos, que às vezes os pais dão para se distrair e tudo mais, por falta de tempo, essa técnica, ela exige que isso seja um pouquinho deixado de lado e exige um pouquinho mais de dedicação dos pais, né? Exatamente. A gente está falando de uma técnica, de uma abordagem de educação que ela demanda muito tempo e muita atenção dos pais. Não é um jeito fácil de criar um filho. Mas Com de repente é o certeza jeito necessário, desculpa, é o jeito necessário e até um resgate do que era antes desses tempos modernos, né? Perfeito. Né? E por isso que está sendo falado tanto nisso, e essa necessidade tem aumentado cada vez mais, porque se perdeu muito desse contato afetivo entre pai e filhos. Então, é um treino comportamental sem usar emoções, sem usar afeto, né? O que tem criado vários tipos de problema, de transtornos de ansiedade. As crianças, como eu falei antes, não conseguem resolver seus conflitos sozinhas, né? Porque muitas vezes elas não são ensinadas a isso. Cada família é de uma maneira, cada pai, cada mãe tem um método de educar os filhos. Essa técnica, ela se aplica de uma forma diferente conforme o tipo de família? Com certeza. De todas as abordagens que existem, comportamentais, cognitivas, a psicologia positiva, todas elas têm coisas muito ricas, mas tem também aquilo que não vai se enquadrar no papel de algumas famílias, do jeito, na personalidade que tem os pais, porque depende do contexto que essa criança está inserida, a cultura em que essa criança está sendo educada. Então, tudo isso, na hora dos pais pensarem como educar os seus filhos, é importante que levem em conta que não existe uma cartilha única, não existe um manual. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu vejo, pelo que tu menciona, que o fundamental é criar, se estabelecer uma intimidade olho no olho, pai e filho, ou então do adulto-criança, na verdade. Exatamente. Né? Independente da linha em que se segue, se é mais um treino comportamental, se é mais uma visão positiva, o que vai fazer toda a diferença é a aproximação de pai e filho. Até porque eu não vou saber escolher a forma de educar o meu filho se eu não conhecer ele. Se eu não entender quais são as suas emoções, quais são as suas angústias. Então, primeiro eu preciso conhecer aquela criança, que não é porque nasceu naquela família que eu já conheço. A criança vai se desenvolvendo e é uma apresentação diária àquela outra pessoa. Então, ter esse contato próximo, do olho no olho, né, o contato físico, isso com certeza é fundamental. Ouvindo tu falar, me passa uma imagem na cabeça, porque a gente coloca adulto grande, criança pequena, e aí tem aquela questão da imposição. O adulto é maior, né, impõe, vem de cima para baixo. E, na verdade, o ideal, de repente, é o adulto se colocar na mesma posição da criança para ter aquele contato olho no olho e, a partir daí, se estabelecer essa relação positiva. Exato. É mais ou menos por aí. Exato. Entendi bem? Por aí, exatamente. Claro, com algumas ressalvas, né? O ideal é que a rotina seja essa. Mas tem algumas situações, e essa é uma das críticas que muitas pessoas fazem à educação positiva, e que é importante a gente pensar, que tem algumas situações em que precisa existir a hierarquia, né? Que precisa vir a autoridade, a ordem de cima, né? Que tem alguns casos em que a criança precisa entender que daí não tem negociação, né? O pai e a mãe precisam saber também o equilíbrio disso, porque às vezes a criança não tem maturidade para entender a gravidade da situação. Então, se der para ela uma liberdade numa situação em que ela não tem maturidade para aprender, também não vai funcionar, né? Então, às vezes, é preciso, ainda assim, né, ter essa visão mais hierárquica,
de, bom, isso é uma ordem, é uma regra, né? E até na educação positiva as regras precisam ser bem estabelecidas entre família, entre escola e criança. Mas o detalhe disso tudo é saber como impor essa regra, de uma maneira legal, de uma maneira tranquila. Exato, exatamente. Né? Porque o que a educação positiva traz? Quanto mais punições, a criança ela vai aprender por medo, e não porque ela entendeu e internalizou como um valor. Então, é claro que isso dá muito mais trabalho para as famílias, né? Mas para a criança vai fazer diferença, só que tem alguns valores em que essa criança não vai ter maturidade de internalizar, que então vai precisar mesmo, né, de uma hierarquia, né, propriamente dita, que seja compreendido, mesmo que por medo, né, de alguma punição. Ao longo da vida dessa criança, ela vai entendendo que isso é um valor, né? E não é porque hoje eu vou agir de uma maneira mais, de falar de um modo mais pesado, que amanhã, que daqui um mês, nessa mesma situação eu não possa explicar. Então, também precisa ter a sensibilidade de entender o que a criança precisa naquele momento. E eu acho que também, com o decorrer do tempo, no momento em que os pais adotam esse tipo de comportamento, a criança já vai entender por que o pai ou a mãe está agindo daquela maneira e ela já vai assimilar com mais tranquilidade todos os comportamentos e altos e baixos do comportamento do pai e da mãe, né? Perfeito, exatamente. Os pais, eles são os modelos principais, né? Então, falando de educação positiva, um dos principais fundamentos é ser modelo, né? Então, o pai e a mãe que querem seguir essa linha de pensamento e de criação precisam também se colocar nesse lugar de modelos, né? De fazer aquilo que querem que os seus filhos façam. Porque, principalmente com criança e as menores, elas vão aprender por modelagem e não só pelo que escutam, porque às vezes nem entendem, né, a totalidade do discurso. Mas o modelo, o exemplo, ele sempre vai falar mais forte. Legal, então. Ângela, agradeço muito a tua presença aqui conosco no NT Sul, aqui no nosso estúdio, tá? Por essas explicações e por nos trazer também esse novo conhecimento da disciplina positiva ou da educação positiva, né? Muito legal. Parabéns aí, obrigado por tuas informações. Imagina, eu que agradeço. Você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Até a próxima. Obrigado, Lena, e também a Ângela pelas informações. Para rever esta entrevista, assim como os nossos conteúdos aqui do NT Sul, basta você acessar novotempo.com/NT Sul. Você pode acessar no seu computador, no seu smartphone, no tablet, enfim, onde você preferir. Todos os vídeos das reportagens, assim como outras informações, estão disponíveis por lá. Então, acesse novotempo.com/NT Sul. E a gente fica por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, estaremos de volta com outras informações. Ótima tarde, aproveite o dia, até amanhã. Tchau.